Boa noite, meu nome é Thales, estou cursando licenciatura em matemática e irei apresentar agora um experimento intitulado Trajetórias de Compras. Esse experimento ele pode ser aplicado junto ao conteúdo de juros simples para uma turma do sétimo ano. Utilizados, precisa-se de 3 folhas de chamex, eu tinha aqui na cor verde, então utilizei. Uma folha de chamex eu cortei em quadrados aqui, para me fazer aqui as respostas, e os quadrados aqui de perguntas. Eu tinha um dinheiro falso, utilizei ele, também tinha um dado, utilizei da tesoura, a régua, e eu vou utilizar aqui um apontador só para funcionar como objeto na hora que a gente for fazer o tabuleiro. E também uma folha de chamex, eu deixei ela intacta para mim poder montar o tabuleiro aqui. A tarefa a ser destinada aos alunos é para que eles recortem ao menos 6 fotografias ou imagens de objetos. Por exemplo, aqui a gente tem da moto, aqui a gente tem de um navio cargueiro. A gente pede para eles recortarem e trazer ao menos 6. Se não tiver, é só eles escreverem aqui o objeto que eles queiram vender. É necessário ter 10 blocos, como podemos ver aqui, onde que 4 são destinadas às perguntas e 6 são destinadas aos objetos, onde que os alunos recortaram as fotografias e eles devem, né, colar aqui, consequentemente. Eles podem escolher as áreas, não é padronizado, fica a critério de cada aluno. Os quadros das perguntas são 4 perguntas onde que os alunos eles devem elaborar, ou o grupo, né? Por exemplo, tem, né, das respostas, toda pergunta tem a resposta e a pergunta onde que ela é elaborada. São 4 tipos de perguntas. Por exemplo, aqui ele deve referenciar no cartão 1, pergunta 1, tem-se a pergunta e, consequentemente, também no bloco da resposta, tem-se a resposta. Isso se faz para os outros os 4 tipos de pergunta que tem-se. Sobre a regra dos objetos, como a gente podemos ver aqui, a calculadora, o liquidificador, o computador, o navio cargueiro, a moto e uma casa, tem-se a regra. Por exemplo, a regra do jogo. A calculadora pede para encontrar o capital. As informações que dá do valor da calculadora é sobre a taxa, o tempo e os juros. Por exemplo, o valor que ele vai ter que pagar sempre é o valor do capital. Mas para o jogador ele adquirir o objeto, é necessário que ele saiba responder a pergunta. Assim que ele conseguir ele acertar a pergunta, ele consegue efetuar a compra. Para este experimento, é necessário ter 4 a 5 pessoas. Primeiro, é feito a sorte de dados. O aluno que tirar o maior dado, ele se torna um comerciante. Os outros alunos, eles devem participar do jogo. Por meio de objeto representado, e cada um tendo a possibilidade de jogar uma vez o dado, eles devem andar as casas pela sequência que foi tirada no dado. Aqui, como podemos ver, são 4 blocos de pergunta. Caso os alunos caiam nessas perguntas, eles são obrigados a responder. Por exemplo, se o aluno cair na pergunta 1, ele vai ter que responder essa pergunta que refere-se a essa aqui, que foi elaborada pelos alunos. Caso ele caia em algum que referente a algum outro tipo de objeto, ele pode escolher se ele adquire o objeto ou não. Caso ele escolha adquirir, por exemplo, a calculadora, ele vai ter que solicitar o comerciante, que vai ter acesso às regras do jogo, e ele vai ter que fazer o cálculo, por exemplo, encontrar o capital. As informações que ele tem é sobre a taxa, o tempo e os juros. E por meio da definição de juros simples, ele vai ter que encontrar o capital para ele poder ter acesso a este bem, que é a calculadora. O comerciante, ele não age de forma diretamente no experimento. O que ele vai fazer é ter acesso ao controle das regras dos jogos e também aos cartões de respostas e os cartões de perguntas, onde que tem, né, a pergunta e o gabarito. Ele também é responsável por fazer todo o controle do dinheiro. Primeiramente, cada membro, né, que exceto o comerciante, ele tem acesso a 30 mil. Então é feita a distribuição do jogo. O objetivo do experimento é fazer com que os alunos tenham contato mais contextualizado com os juros simples. E a finalização deste experimento acontece quando os 3 membros vêm à falência.